Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Marcelino, você está no canal Marcelino Chagas. Quero convidar você para que juntos nós possamos fazer a reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, queriam tentá-lo e lhe perguntaram se a lei permitia um homem se divorciar da sua mulher. Jesus perguntou: "O que é que Moisés mandou vocês fazer?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e depois mandar a mulher embora." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés escreveu este mandamento. Mas, desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar." Quando chegaram em casa, os discípulos fizeram de novo perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Um homem que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira mulher. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, ela cometerá adultério." Depois disso, alguns levaram crianças para que Jesus tocasse nelas, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou zangado e disse: "Deixem as crianças vir a mim, não lhes proíbam, porque o reino de Deus pertence a elas. Eu garanto a vocês que quem não receber como criança o reino de Deus, nunca entrará nele." Então Jesus abraçou as crianças e abençoou-as, pondo as mãos sobre ela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por causa da dureza do coração de vocês, que Moisés escreveu este mandamento. O que Deus uniu, o homem não deve separar. Jesus, no Evangelho de Marcos, nos fala sobre o matrimônio, a união entre homem e mulher. E ele é enfático ao dizer: o que Deus uniu, o homem não deve separar. Naquele tempo, para tentarem Jesus, colocaram-no à prova, falando sobre a lei que Moisés havia regulamentado. Segundo eles, Moisés havia falado que permitiria o divórcio. E Jesus vem e nos fala: Moisés permitiu esta lei não porque ele queria, mas porque o coração de vocês, o coração daquelas pessoas, era duro. Ou seja, o coração daquelas pessoas não estava preparado para ouvir o que Deus tem a falar sobre a união entre o homem e a mulher. O matrimônio, tanto naquela época de Jesus quanto nos dias atuais, é uma união entre um homem e uma mulher, abençoada por Deus. Como diz Jesus, que não deve se dissolver. Não separe o homem o que Deus uniu. Hoje o que nós temos é uma visão deturpada sobre o matrimônio. Muitas pessoas
fazem da união do homem com a mulher algo de vantagens, algo de interesses, se esquecendo do primordial e fundamental dentro do casamento, que é o amor. O matrimônio hoje se desvela no meio de nós como um contrato, mas um contrato simples entre duas partes. Um contrato que muitas vezes é feito através das leis dos homens, se esquecendo da lei de Deus. E Jesus nos repreende que primeiramente o matrimônio deve se prevalecer o amor, pois o amor é a base ao qual Deus se utiliza para alicerçar a sua palavra no nosso coração. Sem o amor, Deus não consegue penetrar a dureza do coração humano. É por isso que naquela época Moisés escreveu a lei dando o divórcio, por causa desta dureza no coração daquelas pessoas. E hoje também a dureza ainda prevalece. É necessário um amolecimento do nosso coração. E esse amolecimento se faz necessário com a presença de Jesus dentro de nós, dentro das nossas famílias e principalmente dentro da união do homem com a mulher, a sua esposa. Pois quando Jesus prevalece dentro desta união, a família, ela tem uma base sólida para o seu crescimento e transformação dentro da sociedade. É isso que Jesus nos fala. A família, a união, aonde se começa a família, ela deve ser sólida. E essa solidez se faz com a presença única e exclusivamente de Jesus Cristo. Quando o homem e a mulher na sua união colocam Jesus dentro dos seus corações, não há nada que temer. É assim que nós devemos fazer. É assim que as nossas famílias devem ser fundamentadas nesta união, na união do amor, da sinceridade, da clareza entre um homem e uma mulher. O matrimônio, no seu sentido fundamental, aliança de amor, é como tal abençoada por Deus e com vocação de eternidade. Diante desse princípio fundamental, marido e mulher são igualmente responsáveis por uma união que deve crescer. Crescer sempre, e os dois se equiparam quando os direitos e deveres são iguais. A união de um homem com a mulher, ela deve frutificar no amor entre ambas as partes. E quando prevalece esse amor, aí sim nós temos o crescimento, nós temos a transformação em família. E é esta família, fundamentada no amor, que nós devemos almejar. Que Jesus abençoe os nossos casais, que Jesus abençoe o homem e a mulher na união matrimonial, este sacramento
que também faz parte do reino dos céus. Este sacramento ao qual a família dará frutos em abundância no amor de Deus. Um dia santo, um dia abençoado a você. Muitas bênçãos sejam derramadas sobre todos os nossos casais, sobre todas as nossas famílias, sobre a nossa sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.